Olá, meu nome é Gustavo Romero Gonçalves, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência Animal a nível de doutorado, sou orientado pelo professor Denis Vinícius Bonato. O título do meu trabalho é Eficácia da sexagem fetal em equinos através da visualização da gônada por ultrassonografia transretal. Este tipo de procedimento é rotineiramente feito, na área da reprodução equina, com o intuito de realizar a venda de animais mais bem avaliados, assim como pela simples curiosidade de muitos criadores. O mesmo pode ser feito por diferentes métodos, entre eles podemos citar a ultrassonografia modo B, a associação do ultrassom com o modo Doppler e também pela dosagem hormonal. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do método de identificação do sexo fetal por meio da visualização da gônada utilizando a ultrassonografia modo B em éguas. Para tanto, nós utilizamos 22 éguas da raça quarto de milha de diferentes propriedades, as quais foram submetidas ao exame de ultrassonografia transretal e feito então a avaliação, identificação da gônada fetal por meio dessa técnica, a fim de determinar o possível sexo daquele indivíduo, sendo macho ou fêmea. No caso das fêmeas, era estabelecido desta forma a identificação do sexo por meio da visualização da gônada, esta área ovalada, delimitada pela linha vermelha externa, com uma outra linha hiperecogênica interna, delimitando as áreas cortical e ovariana, portanto, sugerindo as fêmeas. No caso do presente estudo, foi possível identificar 8 fetos, sendo do sexo fêmea, entre os 22 animais avaliados. Em relação aos machos, quando era observada a gônada, como delimitado por essa linha branca na imagem, havia a presença de um traço de uma linha hiperecogênica no interior dessa gônada, representando o mediastino testicular e então sugerindo esse indivíduo como do sexo macho, que no caso do presente estudo foram identificados 14 dos 22 animais como sendo deste sexo. Uma eficácia do método de ultrassonografia transretal modo B para identificação do sexo em 22 éguas de 95,46%. Dentre todos os 22 animais avaliados, apenas um nasceu do sexo oposto ao identificado através da ultrassonografia. O sexo do animal identificado, no caso de 100% dos machos, o método se apresentou eficaz, e nas fêmeas, 87,5% representou realmente de fato o sexo daquele animal nascido. O único animal que nasceu do sexo oposto ao identificado no ultrassom foi identificado como uma fêmea na imagem, porém nasceu como sendo um macho. Utilizado no presente estudo, comparando com outros trabalhos que realizam estudos identificando o sexo de equinos através da gônada do tubérculo, sabe-se, através de alguns autores, que a gônada, no caso dos equinos, mostra ser um método mais eficaz e preciso em comparação ao tubérculo, em virtude da quantidade de líquido, do tamanho do cordão umbilical, da posição fetal, enquanto é possível identificar o tubérculo, tornando o exame um pouco mais difícil. Por isso que acaba sendo mais comum na nossa rotina a aplicação do método através da identificação da gônada. Outros trabalhos mostram resultados diferentes do presente estudo, porém, nota-se que são resultados altamente eficazes também, como no trabalho de Rezende, de 2014, com 86 éguas, a eficácia do método de ultrassonografia transretal modo B foi de 81,4%, sendo 91% de eficácia para as fêmeas e 75% dos machos, contradizendo os números encontrados neste presente estudo, que foram demonstrados ser um pouquinho mais superior, porém com um número menor de animais, enquanto que um outro autor, Mebark, em 2019, com 39 animais avaliados através do mesmo método, provou uma eficácia inferior ao do presente trabalho, de 74%, sendo 71% de eficácia no caso de animais identificados como fêmeas e 76% de animais identificados como machos, valores também um pouquinho inferior ao apresentado neste estudo. A associação da ultrassonografia modo B com o Doppler, como feito também por alguns autores, por esses autores, provou também ser um método auxiliar eficaz na identificação do sexo fetal em equinos, provando ser uma opção a mais para garantir o resultado, o que não foi feito nesse estudo. De ultrassonografia transretal, Boa, em 2019, também demonstrou a aplicação da técnica através da via transabdominal em 669 éguas, das quais 71% demonstraram a eficácia do método, né, onde foi possível visualizar as gônadas nestes animais através da via transretal em machos e fêmeas. E destes animais que foi possível fazer a sexagem, 95% apresentaram eficácia sobre o método, né, conseguindo diferenciar machos de fêmeas da mesma forma como explicado anteriormente. No que diz respeito ao período em que o exame foi realizado, Rezende, 2014, demonstra dados que vão ao encontro do presente estudo, onde mostra-se a maior eficácia do método quando aplicado entre 100 a 160 dias de gestação, o que no nosso caso fizemos com 120 dias e provamos 100% de eficácia em relação à identificação das gônadas. A via transretal acaba sendo a via de escolha, como também demonstrado pelo mesmo autor e feito no presente estudo, devido à facilidade devido à maior facilidade na identificação das gônadas em comparação ao exame transabdominal, mas também sendo possível de ser realizado em casos necessários e de gestações um pouco mais avançadas.
Portanto, diante do apresentado, conclui-se que neste estudo, o exame ultrassonográfico a partir da visualização da gônada fetal entre 90 a 120 dias em éguas provou uma taxa de sucesso de 95,46%, demonstrando ser um método altamente eficaz para identificar o sexo do indivíduo antes do nascimento.